Em nome de Jesus, amém. Sem muitas introduções, eu quero trabalhar diretamente, quero mostrar diretamente aqui sobre o que eu quero conversar hoje, ok? Hoje eu quero me propor a falar com vocês sobre... Existe a pessoa certa? Assunto legal. Existe a pessoa certa? Eu quero tomar emprestado das Escrituras duas histórias para a gente falar sobre isso. Ok? E tudo que orbita no contorno dessas duas histórias. Eu quero, primeiramente, tomar emprestado a história de Abraão. Você sabe, Abraão como um dos personagens mais importantes das Sagradas Escrituras, personagem esse, inclusive, no qual a Bíblia Sagrada vai dizer que todas as nações da terra são abençoados por meio da sua descendência, que é Jesus. Jesus é a descendência de Abraão. Por isso, Paulo vai nos explicar que Abraão também é pai de todo aquele que crê. Mas Abraão é pai de todo aquele que crê, mas inicialmente Abraão é pai de uma multidão, os israelitas. Por isso, um grande dilema da história de Abraão é ser pai. O grande dilema da história de Abraão é ser pai. A promessa de Deus para Abraão é que faria dele uma grande multidão. E pai da fé precisou ser provado na fé. Enfim, você conhece a história. Depois de tantas coisas que Abraão passou, finalmente Deus deu a ele Isaque como sendo o filho da promessa. E em Isaque, preste atenção, em Isaque, Abraão então tem a consciência de que a sua descendência ela continuaria por meio dos filhos, dos netos de Isaque e por aí em diante. Portanto, um dos grandes dilemas, uma das grandes preocupações, um dos grandes desafios de Abraão era encontrar uma esposa para Isaque. Essa era uma grande preocupação de Abraão. Preciso encontrar uma Sara para Isaque. E no Gênesis capítulo 24, nós conseguimos perceber um pouco dessa angústia de Abraão em conseguir uma esposa para o seu filho. Ele chama um servo seu, com a preocupação de que ele fosse até o local que era a sua terra natal, para trazer de lá uma esposa para Isaque, porque Isaque não poderia tomar para si mulheres daquela região onde ele habitava. E Abraão bota uma pressão psicológica no tal do servo. Quando eu li o texto, confesso que talvez esse tenha sido um dos primeiros indivíduos na Bíblia Sagrada a desenvolver um transtorno de ansiedade, porque Abraão realmente mete uma pressão no cara e envia então o servo em missão para poder encontrar uma esposa para Isaque. É evidente que nas culturas antigas, esse lance de o pai escolher um filho ou uma filha para juntar em matrimônio, talvez não se adeque tanto ao nosso contexto. No entanto, mesmo observando esse texto de Abraão, eu acredito que quando a gente está falando sobre a pessoa certa, eu acredito que ouvir a pessoa certa é um ponto muito importante. A Bíblia diz então que o homem vai deixar o seu primeiro vínculo, núcleo familiar, vai se juntar à sua mulher e vai criar a partir de então o seu novo núcleo familiar. Esse desvínculo, esse rompimento, ele precisa ser uma bênção. O pai é esse indivíduo, o pai e a mãe são esses que são responsáveis por gerar nos filhos uma identidade espiritual. E de acordo com o salmista, por exemplo, os pais são também esses que são responsáveis para dar destino aos filhos. Então eu acredito que dentro desse ambiente familiar, pai e mãe têm papel indispensável em fazer com que você encontre a tal da pessoa certa. Às vezes eu reconheço que é triste porque nem todo mundo consegue viver dentro de um contexto familiar, de modo que o conselho do pai ou da mãe sejam conselhos adequados. Mas ainda assim, ouvir as pessoas diante do nosso contexto, que é enganoso, ouvir a irmã, eu não sei o nome da irmã mais velha aqui da nossa encenação, ouvir alguém é muito importante. Ouça pessoas, melhor dizendo,
ouça pessoas e preste muita atenção de quem você está ouvindo. A gente tem que ouvir sobre pessoas que têm autoridade no assunto. Ouça pessoas que têm boas famílias, ouça pessoas que são bons pais, boas mães, mas ouça pessoas. Se isso vier do seu pai e da sua mãe, isso vai ser uma bênção para você. Ouça pessoas para que você tenha sabedoria em escolher alguém. Voltando à história, então, do nosso querido servo, ansioso servo na sua missão, diz o texto, então, que ele foi para o local onde Abraão havia instruído ele aí. Quando ele chegou lá, ele fez uma oração, a oração de aflição, né? Porque orar também é certo. É bom a gente falar sobre o tipo de oração, mas ele chegou dentro desse dilema, ou através desse dilema, desse problema, ele passou a fazer uma oração. Oração meio peculiar essa, né? Senhor, me ajude a encontrar uma esposa para o meu patrão. E ajude eu aí a achar uma esposa para Isaac. E passou a orar. Veja, eu também tenho algumas considerações importantes sobre isso. A configuração ou a característica da nossa oração, ela aponta muito daquilo que a gente acredita, aponta muitas crenças nossas. Em especial, a oração sobre a pessoa ou a característica dessa oração, de alguma forma, ela apresenta a nossa ideia de ter ou não ter uma pessoa certa. E eu já ouvi das mais diversas orações. Eu já vi, por exemplo, e eu não estou aqui infantilizando nenhuma das orações, mas eu já ouvi, por exemplo, pessoas dizendo que desde o ventre, o pai e a mãe oraram para o marido ou para a esposa. Inclusive, nessas orações, desenharam ali alguns perfis, pensando, observando, diante das suas referências de homem de Deus ou mulher de Deus, desenharam alguns perfis para que esses fossem, então, os maridos e as esposas dos seus filhos e filhas. E, inclusive, muitas dessas orações, eu tenho testemunho, a gente conversando com algumas pessoas, elas vão te dizer, eu encontrei uma pessoa que atendesse integralmente a toda a lista de pedido que eu fiz. É um tipo de oração. É um tipo de oração. Confesso que eu acredito que até eu já tenha feito esse tipo de oração. O Senhor abençoa o futuro marido da minha... Talvez eu não tenha feito ali um descritivo, mas eu orei para Deus. Tem uma outra oração também que eu confesso que ela rompe algumas complexidades teológicas aí. Porque talvez um dos maiores dilemas teológicos que a gente tem é o tal da predestinação e o livre-arbítrio, né? E tem gente que já superou isso aí, porque tem gente que acredita que uma vez que Deus já tem os salvos, uma vez que os salvos e os condenados numa esfera, na perspectiva de Deus, isso já está escrito, porque o nome daqueles que foram salvos, são salvos, já está escrito no livro da vida, tem gente que por essa lógica diz assim, então o meu marido já foi selecionado. Em um plano divino, Deus já me deu um esposo, ou em um plano divino, Deus já me deu uma esposa. Está por aí. Eu não o conheço, mas está por aí. E a pessoa começa a orar por essa pessoa que ela ainda não conhece. Senhor, eu estou orando para ele não fazer dívida, estou orando para que o Senhor abençoe, para ele não ficar muito rodado, de preferência 0 quilômetro, e a pessoa vai ali desenvolvendo, então, todo um contexto de oração. É muito inteligente essa oração, por sinal, ela é uma oração interessante. Tem uma que eu confesso, que eu acho que as pessoas acham que existe um anjo no céu atendendo a delivery, sabe? Existe um anjo no céu que escuta, atende as orações, e aí, como é que vai ser? Não, eu quero... alto, olho azul, trabalhador, homem de família, já dá até a profissão. O anjo diz, vai demorar um pouquinho, está no forno ainda. É aquela pessoa que não aguenta nem 40 minutos, já está orando para o anjo acelerar o processo. Mas tem gente também que acredita que existe lá um delivery para namorado ou para namorada. Tem uma oração daquele irmão que eu acho que ele tem baixa estima. E ele meio que ora para Deus, dizendo assim, eu não sou muito exigente. Tá de boa. Só me livra de tentação, não vem muita gente feia para mim. Só não me deixa tomar a decisão errada. Eu vou contar uma piada, é muito podre para vocês rirem, tá?
É muito podre. Eu fiquei na dúvida, será que eu conto? Tem a oração daquele sujeito que ele só não quer casar com Malamém. Aí você pergunta, quem é o Malamém? É a oração do sujeito que diz assim, me livrai do Malamém. Nossa, que piada boa, tia. Então tem gente que só não quer se casar com Malamém, que está tranquilo. Senhor, eu não quero me livrar com mal, me tira da tentação, sai para lá em rosco. Só que essa oração, agora não, de verdade, por sinal, essa oração aqui do Pai Nosso, ela também precisa ser muito bem pensada. Porque eu acho que a oração do Pai Nosso é mais do que uma oração, ok? Ela é uma postura de fé. E nessa postura de fé, a oração do Pai Nosso, a gente ora e às vezes não consegue assimilar e absorver a insanidade que é a tal da oração do Pai Nosso. Porque ele diz assim, seja feita a tua vontade e não a minha. Então pode ser que na vontade de Deus ele vai te apresentar um cara que não seja muito seu perfil. Então cuidado com esse tipo de oração, de seja feita a sua vontade. Às vezes Deus vai te dar um cara que não vai se adequar ao seu perfil de beleza, um cara, enfim, que não vai se adequar à sua dinâmica de vida. Então, enfim, cuidado. E existe uma quinta oração que eu confesso e eu acho uma oração inteligente. O fato dela ser uma oração inteligente e eu me agradar dessa oração não significa que as outras orações são infantis. Eu acho que errar é não orar. Errar é não orar. Não existe oração infantil. Mas existe aquela oração do sujeito que vai dizer, Senhor, o Senhor me deu sabedoria, o Senhor me deu discernimento, e por conta dessa sabedoria e desse discernimento eu quero escolher. Então abençoa as minhas escolhas. Ok, oração legal. Mas é na sua oração, porque levando-se em conta que o errado é não orar, é nessa oração, inclusive, nesse momento de oração, no hábito da oração, que Deus, inclusive, vai mudar a sua oração. Não necessariamente na oração, ainda que ela seja errada, vai ser um momento, um lugar onde Deus vai atender ou não, mas é o lugar onde Deus vai te ensinar a orar certo. Então ore, vamos falar sobre pessoa certa ou não? Vamos falar então sobre ouvir as pessoas certas. Vamos falar sobre orar e orar de uma maneira adequada. Mas aí o servo vai na sua missão, no seu dilema, na sua aflição, ora ao Senhor e está lá num poço onde está cheio de mulher. Está no lugar certo. Ele está no lugar que foi orientado por Abraão. Ele está lá nesse lugar. E aqui eu encontro um terceiro ponto que é tão importante aqui, em grau de importância. Eu acho que esse terceiro ponto ele é interessante e importante aqui para nós. Ele diz assim, que lugar certo também é o lugar de buscar ao Senhor. Buscar uma pessoa ao Senhor e uma pessoa, porque essa pessoa tem que estar buscando ao Senhor. Okay? Tem que estar no lugar certo também. Gênesis capítulo 6, Deus dá um reset. Manda um dilúvio, cara, Deus dá um reset na criação. Aí você vai olhar o motivo desse reset, é porque foram relações indevidas, pessoas que não deveriam se relacionar com outras pessoas. Aí deu um estrago. Tanto é que quando Deus convoca Abraão, por meio de Moisés, cria-se ali uma cultura de exclusividade, de modo que eles não poderiam agora nem ter relações ou chamar para casamento pessoas que eram de outros povos. Eles não poderiam se casar com estrangeiros. Esse é um princípio bíblico. Eu cheguei a pincelar ele, acho que, se eu não me engano, no primeiro episódio, mas esse é um princípio importante. Paulo vai falar sobre isso, sobre o jugo desigual, sobre a importância de você encontrar alguém com a mesma fé, encontrar alguém com os mesmos princípios, até porque na criação dos filhos não haver incompatibilidade, divergência. Então busque sim no lugar certo, encontre no lugar certo, ouça as pessoas certas, ore de forma adequada, busque em lugar certo. E aí, você vai encontrar a pessoa certa? Não, isso não é garantia. Isso não é garantia. Mas para o servo, em especial, para esse servo, diante dessa complexidade que o Abraão deixou ele, diante desse ambiente, dessa pressão toda, ele faz algo muito interessante, que é algo que nós
Não fazemos na nossa cultura cristã, algumas pessoas fazem, outras não. Algo que biblicamente algumas pessoas fizeram, outras não. Algo contestável, talvez, a gente possa discutir se isso tem sentido ou não na nossa fé. Mas ele faz uma oração, e eu queria ler essa oração com você. Gênesis capítulo 24, diz assim: na oração do servo, concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber. E ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolheste para o teu servo, Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o nome do Senhor. Legal esse texto de, vamos ver, será que tem? Estou pedindo um sinal, eu estou na orientação, o Senhor, estou obedecendo a Abraão, estou no lugar certo, estou orando, me mostra. E ele pede, então, nessa oração, Senhor, me ilumina aqui, ilumina quem é a felizarda. Aí diz o texto que Deus respondeu. Aconteceu exatamente da forma como ele pediu. Porque ele não ia chegar, você tem que concordar comigo, ele não ia chegar naquele lugar com um monte de mulher tirando água do poço, com a plaquinha dizendo, procura-se esposa para Isaque. Homem rico, corajoso, o pai tentou matar uma vez, ia até o final. Ele não ia chegar com uma plaquinha dessa. Pediu um sinal para Deus e Deus respondeu. E olha que interessante, lá no verso 26, quando Deus responde, ele percebe que ela era do clã de Abraão, corresponde às expectativas, às questões, às características que Abraão tinha sublinhado para o seu servo. Ele percebe que Deus de fato encontrou alguém para ele, para Isaque. Diz assim o homem então em sua oração. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo, bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. Então, se a gente chegasse, trocasse uma ideia com o tal do servo de Abraão e falasse, então, será que Deus escolhe? Será que Deus separa? Será que existe uma pessoa certa? Ele diria assim, cara, tinha uma tampa para a panela de Isaque. Era Rebeca. Deus escolheu, Deus me levou até aquele local, Deus me deu um sinal, e era essa mulher. Então sim, talvez existe uma pessoa certa? Podemos dizer que sim, em certa medida, sim. Mas sabe que eu penso que essa discussão ela não é tão proveitosa para o âmbito da relação amorosa, quando a gente está conversando sobre ter ou não ter uma pessoa certa? Eu acredito que uma pergunta que seja mais importante, mais relevante, mais madura, inclusive, para a gente, é essa daqui. Eu sou a pessoa certa? Essa é uma pergunta melhor de se fazer. Será que eu sou a pessoa ideal? Porque veja, eu tenho desenhado nas minhas orações, no meu delivery, eu tenho dito a Deus aquilo que eu gostaria de ter. Eu gostaria de ter, disse a Deus aqui algumas características. E agora entra uma questão, tudo bem, então tem a Maria e o João. Maria e o João é clássico, né, para falar de alguém. A Maria pediu o João, ou o João pediu a Maria. E alguém está preocupado, a Maria está preocupada em encontrar o tal do João. O problema é que a gente não esquece de se perguntar se o tal do João quer a Maria. Porque talvez a pessoa certa não está interessada em alguém como você. Talvez você seja a encrenca da vida do cara. Ou ele encrenca na sua vida. Talvez você seja a pessoa errada, hein? Talvez você seja a pessoa errada. Eu tive que me esforçar muito para encontrar uma brecha ali, um precedente bíblico para dizer que tem uma pessoa certa. Agora, a pessoa errada que deu coisa certa na vida, a Bíblia é recheada disso aí. Agora eu quero te contar uma segunda história. Eu quero te contar uma história, inclusive, uma história que eu pensei que eu nunca pregaria, porque todas as vezes que eu leio essa história, eu estou lendo a Bíblia, eu passo por essa história, eu falo, gente, que história horrível. Ele está em Gênesis 38, ela está no meio. A gente está falando sobre a vida de José e, de repente, Gênesis capítulo 38. Eu falo, acho que o cara que estava selecionando os capítulos, eu acho que alguma coisa aconteceu para ele colocar essa história. É o tipo de história na Bíblia que, se não tivesse, não ia mudar absolutamente nada.
Ouso dizer isso, posso estar errado, mas eu acho que não mudaria muito. Porque é a história de Judá. E talvez você nem saiba dessa história, porque eu mesmo, quando li, já pensei, eu nunca vou pregar isso aqui. E hoje é o primeiro dia que eu vou pregar sobre essa história. Quer dizer, eu só vou citar essa história, mas é uma história esquisitíssima. Diz o texto que Judá, e tem um detalhe, pessoal, tem um detalhe. Nós estamos falando de Abraão, Isaac e Jacó então é o pai das 12 tribos, e a Bíblia dá considerável ênfase desses 12 em Jacó. Porque Jacó já havia estabelecido sobre o seu filho a promessa do descendente, do bastão, do comando, do Messias. Então Jacó é esse que é o filho de Davi, que Jesus é o filho de Davi, e a estrela aqui, o leão da tribo de Judá. Então a descendência de Judá é uma descendência especial na Bíblia Sagrada porque desenha a linearidade, a descendência de Jesus. Tem muito destaque na Bíblia Sagrada para a linhagem de Judá. Aí diz o texto que Judá, olha só que maluquice isso, Judá escolheu uma mulher cananeia. Enquanto Abraão estava super preocupado, não pega a mulher cananeia, Judá falou, vamos lá, vou pegar a mulher cananeia, sem critério nenhum. Pô, mulher cananeia. 3 filhos teve com a mulher cananeia. 3. O primeiro, atitude condenável, reprovável, Deus matou o cara, saiu de cena. A história começa a ficar bem... Ninguém conta essas histórias aí lá na história, né? Ninguém conta. Matou o primogênito. Aí Judá falou, é pela primogenitura, então vou fazer o seguinte, eu vou pegar o segundo filho, o filho mais novo, e ele vai ser o marido da Tamar, para que a descendência então do primogênito aqui seja preservada. Eu não sei como eu vou dizer isso para vocês, mas eles se sabotavam na relação sexual. Ele despejava o sêmen no chão. Aí Deus falou, então tá bom. Puf, matou o cara também. É esquisito, eu falei, eu não tenho culpa. Está lá na Bíblia, Gênesis 38. Eu não estou aqui para esconder nenhum texto bíblico, ok? Está lá, Gênesis capítulo 38. Aí Jacó tinha um filho mais novo, e eu fico imaginando o medo de Jacó. Eu falei, deve ter alguma coisa com essa mulher, não é possível, eu não vou dar meu filho mais novo para casar com ela. Ele tinha um filho mais novo e disse assim, Tamar, ainda não, porque o moleque é muito novo, mas vai viver com seu pai como viúva e tal, fica lá até que ele vai ter idade e aí vocês vão se casar. O menino tem a idade para se casar e Judá diz, não vou entregar, não vai dar certo. Aí entra a parte mais escandalosa. Tamar percebe que Judá deu uma enrolada nele porque não deu o filho mais novo. Aí ela tem a ideia genial. Eu vou falar rápido porque é menos constrangedor. Ela se veste como uma prostituta e tem um filho de Judá. Tá lá, Gênesis 38. Tem filhos gêmeos ainda. Filhos gêmeos. Tem um filho de Judá. Inclusive Mateus, quando vai falar da descendência de Jesus, ele já começa. Judá, que pegou Tamar e teve Pérez. Ele não quer esconder de quem que Jesus é descendente. É desse tal de Judá. Aí você percebe, aí vamos perguntar. Então, Deus a selecionou, Deus fez certinho. É que Tamar era sempre para ser de Judá, só teve uns percalços aqui no meio do caminho. Não é um desastre. Tanto que se você for ver Salomão, quem Salomão é? Salomão é um filho de Batseba. Quem é Batseba? Batseba é aquela que Davi estava na boa, olhou, falou, linda, eu quero para mim. Adulterou com ela, já que tem que ser até a morte, falando, vamos resolver Urias também, a gente já mata Urias. E o que Davi fez foi reprovável aos olhos de Deus. E depois disso, aquele filho morre, mas Salomão é filho de Batseba, que é a mulher de um relacionamento que nunca deveria ter acontecido. E nós estamos falando de um dos personagens mais incríveis de toda a Bíblia, Salomão Neném. Nós estamos falando um dos personagens mais importantes de toda a Bíblia. Aí agora vamos voltar um pouquinho e vamos conversar rapidamente sobre Isaac e Rebeca.
Sabe quem que eles tiveram? Esaú e Jacó. Esaú, já diz o texto, que ele infernizava a vida da mãe. E Jacó, um baita do enrolador, traz só problema para a família. O cara só trouxe problema para a família. Então, essa família, que nós entendemos que foi unida pelo Senhor, porque era da vontade de Deus, Deus escolheu a pessoa certa, teve um desastre aqui. E a outra que se uniu dentro de um contexto totalmente esquisito, Deus dá a Salomão. Ou seja, quando a gente começa a falar de pessoa certa, pessoa errada, a gente traz junto com essa ideia alguns mitos. Alguns mitos muito perigosos, inclusive, para a nossa fé. A gente começa a trabalhar, por exemplo, que encontrar a pessoa certa não garante felicidade. Quer dizer, essa é uma verdade. A gente está quebrando os mitos e essa aqui é a verdade. Encontrar a pessoa certa não garante felicidade. Porque a gente acha que Deus vai me dar alguém e que não vai me fazer sofrer. Por isso que eu quero encontrar a pessoa certa. Porque isso é uma ideia meio hollywoodiana da coisa, ok? Até emprestando um pouco aqui da filosofia grega, de almas gêmeas e tal. Tem uma coisa muito estranha nisso tudo. Muito estranha. No entanto, se você encontrou a pessoa certa, não significa que você vai estar imune a sofrimento. Por quê? Não te protege de conflitos. Vai ter conflito. Aliás, sabe se alguém não tem pecado, atire a primeira pedra? Se alguém nunca passou por um conflito familiar, levanta a mão. E vem aqui, porque eu largo, eu saio. Porque não tem. Não te protege de conflitos, não te protege de sofrimento. Não te protege do divórcio. Já teve tantas situações, tanta gente falando para mim, eu tinha certeza que era para ser, eu conversei, Deus me revelou e divorciou. Aí você fala, então tá, agora explica essa situação. Daí a pessoa vai recorrer às justificativas do tipo, não era para ser. Ouvi Deus errado. Como é que é o nome da menina? Isabel? Ah, Isabel. A irmã Isabel. Tu é a irmã. Tu é a Clara. A Clara, não era para ser. Escolhi errado. Escolhi errado é clássica, né? Ou me precipitei. O ponto é que essa ideia, ela te exime de responsabilidade. E agora eu queria dizer algo muito claro da parte do Senhor. Evidentemente, Deus pode unir casais. Em observação a um propósito. No entanto, às vezes, pode ser que o seu início tenha sido conturbado e que você hoje está casado com uma mulher, ou você está casado com um esposo, que até hoje você não entende por que você fez aquilo. Você falou, casei errado. E isso tudo que a gente está conversando também nos leva à realidade de que casar errado não te sentencia ao fracasso no casamento. Porque veja, cabe na fé pessoas que se guardam e que não querem errar, e essas pessoas querem que Deus aponte para elas quem é a pessoa certa para a unidade de propósito. Enfim, e isso é extraordinário. Cabe na fé, gente que ora para Deus, Senhor, me dê sabedoria para escolher a melhor decisão, me dá discernimento, e essa pessoa vai ser feliz no matrimônio. Mas cabe na fé também os relacionamentos que surgiram como consequência de um monte de desastre. Porque não importa, seja para você que Deus te apontou, seja para você que você mesmo escolheu, ou seja para você que talvez está vivendo um contexto caótico, para todos nós, sem dúvida. O que conta é se esforçar para dar certo. Esse é o segredo, pessoal. Se esforçar para dar certo. Dentro dessa camada, ter ou não ter, ouvir ou não ouvir, todas essas questões são importantes, mas no exato momento que eu me percebo em unidade matrimonial com alguém, eu preciso desenvolver a consciência de que agora eu preciso me esforçar para dar certo. E quando a gente está falando sobre esforço, guarde isso, essa palavra, esforço, é quando nós começamos a caminhar, é o primeiro passo que nós começamos a dar na direção do amor ágape, sublime, puro, do amor bíblico.
quando nós começamos a falar do esforço, do sacrifício, é quando nós conseguimos transcender a ideia de um amor que é meramente um sentimento capaz de promover elos afetivos. É mais do que uma necessidade de estar com alguém, porque em razão dos meus traumas eu crio uma necessidade de ter no outro um objeto meu, obsessivo, algo compulsivo, algo ciumento. É mais do que esse ímpeto dessa natureza primitiva que precisa se relacionar com o outro para atender os apetites e que consegue nessas relações desenvolver intimidade. É mais do que isso. É mais do que isso. Quando a gente começa a encontrar ou a falar sobre o amor bíblico, a gente está falando de estar encostado, conectado com o propósito da existência, com o propósito da vida. E nesse momento, quando a gente começa a falar do amor bíblico, é esse momento que a gente começa a falar daquele amor que é capaz de restaurar relações. É esse amor, o amor bíblico. E sabe, Paulo, para falar sobre esse amor, num dos versos mais inspiradores, num dos capítulos mais inspiradores de toda a Bíblia Sagrada, existem textos que são especiais, e este texto do apóstolo Paulo é tido para muitos teólogos como o texto mais inspirador que o apóstolo Paulo escreveu, que até inclusive é um pouco diferente da natureza do apóstolo Paulo, a forma como ele escreveu, de modo que não nos resta outra alternativa se não olhar para esse texto como uma iluminação profunda do Espírito Santo para escrever o que escreveu. E tem um detalhe, antes de falar, 1 Coríntios capítulo 13, ele vai falar sobre esse amor. No entanto, antes de começar a falar sobre esse amor, o apóstolo Paulo, ele está resolvendo um monte de problema. Como a gente citou na semana passada, uma igreja problemática, cheia de problema, que o apóstolo Paulo começa a estacionar para resolver esses problemas e começa a escrever 12 capítulos. Gente, não faz isso, gente, não faz aquilo, gente, expulsa esse cara, gente, ouve esse cara, gente, não vai na casa dele. Gente, quando vocês... É muito engraçado, porque é uma igreja... embora muito imoral, cheia de manifestação de dons espirituais, o apóstolo Paulo fala como é que se comporta dentro de um ambiente público para as manifestações espirituais. Eu acho que em algum momento meio que deu uma canseira assim no apóstolo Paulo, sabe? Isso é uma coisa minha. Meio que... eu vou abordar de outra forma. E no capítulo 12, ele diz assim, antes de entrar no verso 13, no capítulo 13, passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E é impressionante, porque o apóstolo Paulo, no capítulo 12, é um assunto de ordem teológica. O apóstolo Paulo está falando sobre a vocação, inclusive em nível de importância, dizendo que o apóstolo é maior que o profeta é maior do que aquele que fala em línguas, e que aquele que profetiza é mais importante na comunidade do que aquele que fala em línguas. E o apóstolo Paulo está aqui classificando, organizando, adequando princípios de ordem teológica sobre a manifestação dos dons espirituais. E nesse momento ele entra no capítulo 13 falando sobre o amor. E ele começa o capítulo 13 falando sobre o amor da seguinte forma: gente, vamos falar sobre profecia? Então vamos falar sobre o profeta? Ainda que eu fosse o maior dos maiores de todos os profetas, se eu não tiver amor, isso não me vale de nada. Gente, ainda que eu falasse línguas estranhas, ou que eu falasse outras línguas, ou que eu falasse a língua dos anjos, sem o tal do amor, eu vou ser só um prato barulhento, o apóstolo Paulo está dizendo. Se a gente falar de amor, a gente não vai estar se referindo ao elemento bíblico mais importante, porque é maior do que a profecia, porque a profecia vai acabar, é maior do que o conhecimento, porque o conhecimento vai acabar. Nós estamos falando que o amor, porque esse aí não vai acabar nunca. É mais importante do que a fé, é mais importante do que a esperança, é o amor. E o apóstolo Paulo então começa a falar sobre o amor. Eu queria entrar com vocês traçando a grandeza daquilo que o apóstolo Paulo consegue em poucos versículos falar o que é esse amor bíblico. O que é esse amor que transcende as nossas percepções de amores culturais? O que é esse amor que é o amor de Deus, que é capaz de restaurar as relações? O que é? E ele começa a falar sobre relacionamento
não sobre relacionamento, ele começa a falar sobre esse amor que é capaz de salvar relacionamentos. E ele começa, a primeira palavra, quando ele vai começar a adjetivar o amor, ele diz, o amor é, olha o que ele diz, o amor é paciente. Ele já começa dizendo que o amor é paciente. Esses dias o Fê trabalha conosco ali, ele perguntou para mim, como é que você soube que a Tuca era a mulher certa? Faça essa pergunta todos os dias se eu não errei, Felipe. Eu falei para ele. Todo dia será que essa era? Brincadeira, gente, eu amo minha mulher e ela me ama. Ele perguntou para mim, e como é que você faz para dar certo? A gente se atura. A gente aprendeu a lidar com os defeitos um do outro. Isso é importante. Vamos falar sobre o amor, não é aquilo que você admira no outro, mas a sua capacidade de suportar o que o outro tem de ruim. Nos conflitos conjugais, é muito interessante você perceber as denúncias e as acusações rolando, e um interesse, um desejo, uma irritação absurda de fazer, eu preciso que ele mude nisso e eu preciso que ela mude isso. E o evangelho, na realidade, ele vai funcionar da seguinte forma, você vai precisar aprender a suportar esse cidadão. O evangelho não é aquela oração que a gente chega diante de Jesus para mudar o outro. O evangelho é aquela oração que a gente chega diante de Jesus e consegue encontrar atributos espirituais para suportar o erro do outro. Esse é o amor. Quando a gente começa a falar do amor da perspectiva bíblica, não é legal. Porque dói. Está falando para você aprender a se adequar com o erro do outro. Na sequência ele continua dizendo, o amor é bondoso. O amor ele traz café da manhã na cama. O amor é gentil, abre a porta do carro. O amor é isso. Sabe, Jesus em certo momento disse para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro disse, sim, eu te amo. Então, cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Sim, Senhor. Então é essa maneira aqui que eu quero que tu me ame. Eu quero que você expresse o seu amor por mim da forma como eu sinto esse amor, da forma como eu quero perceber esse amor. Sabe que tem gente às vezes que é um avestruz no amor, né? Pessoal, eu amo, e eu amo do meu jeito. Tem que aprender que eu tenho o meu jeito, esse meu jeito. Eu falo, não, cidadão. Você tem que... como é que é o jeito dela ou dele? Eu falo mais nesse sentido para nós, homens, né? Qual é o jeito que ela gosta de ser amada? É esse jeito. Vai amar desse jeito, o amor é bondoso. Entende, vai sondando, fala, o que ela gosta, o que ela prefere, surpreende. É dia de aniversário, traz café na cama. Não recebi. Ela está aí, amor, é bondoso, tá? É bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Sabe, a gente tem uma discussão, quando a gente está falando dos dilemas conjugais, que é uma discussão que precisa ser muito bem pensada. Inclusive, a gente estava conversando, o pastor Wagner, a pastora Nara, conversando sobre isso, principalmente sobre esses papéis do homem e da mulher e como eles se configuram, como eles se tocam em certo momento, sobre essas questões de submissão, de liderança. E eu confesso que a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente coloca esses indivíduos dentro de um relacionamento de modo que um precisa obedecer o outro, um precisa aprender a honrar o outro. E a gente vai desenhando um contexto de competição, de buscar quem tem mais autoridade, de mandar, etc. Às vezes a gente até zoa as pessoas, né? Você, hein? Manda ou desmanda. Porque a gente vai criando esse ambiente. Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo diz assim, que o marido é santificado pela mulher e a mulher é santificada pelo marido. Deus deu algo sobre o casamento de vocês, que vocês vão precisar encontrar juntos. O papel da mulher é que ensinar o filho, ou o papel do homem é que é ensinar o filho. Não, façam isso em conjuntos, não é uma competição. Sentem vocês dois com as crianças de vocês, com os filhos de vocês e digam, o papai e a mamãe quer instruir isso na Bíblia para você. Porque o amor não se vangloria, não se orgulha, não tem essa de você não estar cumprindo o seu papel e
conversa junto e você vai perceber que precisa funcionar com colaboratividade. Aí ele diz, o amor também não maltrata. Eu sempre cito esse verso, eu gostaria de citar novamente ele, e eu não me importo em ser repetitivo. Existe um livro na Bíblia chamado Deuteronômio, que é o livro da repetição. Você lê Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Quando você fala, nossa, passei as leis, vem Deuteronômio. Então, vamos falar de novo sobre as leis. Livro da repetição. E eu quero repetir algo que eu digo com muita frequência para as pessoas. O Pedro diz, maridos, tratem mulher como vaso mais frágil para que Deus não interrompa a sua oração. Ou seja, queridão, cidadão, Deus, quando você começa a orar para Deus e você não consegue nem deixar sua mulher feliz porque ela é mais sensível do que você, é como se Deus falasse assim, meu amigo, conversa com ele e depois conversa comigo. Tá vendo? Eu não gosto de fazer isso. Segunda vez, olha para ele, me respeita. Vou falar com Deus. Ele não vai mais te ouvir, tá? Me trata bem. O amor não maltrata. O amor não procura seus interesses. E aqui a gente desmonta toda a lógica dessa nossa cultura hollywoodiana. Eu sei que o matrimônio é algo onde, pela graça de Deus, a gente consegue encontrar plenitude. Mas um matrimônio, à luz da palavra de Deus, é aquele que bota o interesse do outro acima do seu. Como o seu relacionamento deu tão certo? Porque eu me adequei muito aos interesses dele, ou muito aos interesses dela. Porque os interesses dele ou os interesses dela é muito importante para mim. O meu objetivo de vida é servi-lo, é servi-la. Não se ira facilmente. Eu quando li, eu falei facilmente, mas se ira. Então é só facilmente. Mas em algum momento se ira. Não se ira facilmente. Falou facilmente, mas se ira. Fique esperto. Não guarda rancor. O amor não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Agora veja. Quando a gente está falando do amor bíblico, a gente está falando de um amor que penetra em camadas muito profundas. Em camadas que não são tratadas em terapia, e eu sou aquele que aconselho as pessoas a buscar terapia, porque se você não falar dos seus sentimentos com alguém, eu acredito que a relação de comunicação, a comunicação entre o homem e uma mulher, em alguma medida, por algum motivo, ela surge meio que obstruída. E existem coisas que o homem vai falar para a mulher que ela não vai receber e que a mulher vai falar para o homem que ele não vai receber, mas que um intermediador, um mediador, vai dar jeito nessa solução. Então é bom sim, vai fazer terapia, etc. Mas quando a gente fala sobre o amor que encara a verdade, que não se alegra com a injustiça, mas um amor que vai na verdade, de cumplicidade, de você chamar sua esposa e confessar os seus desejos sexuais pecaminosos, de você chamar sua esposa e falar exatamente como você se sente, um homem inseguro, vulnerável, de você chamar sua esposa e dizer que se sente um fracassado porque queria dar um contexto de vida melhor para ela. Existem coisas na esfera do relacionamento que você só vai conseguir atingir o dia que vocês entrarem num ambiente de sinceridade e de confissão. Eu sei que tem coisas que você precisa confessar para ela, ou ela precisa confessar para vocês, e que em algum momento Deus vai te dar muita graça e muita sabedoria, mas confesse. Quem quer encontrar vida passa pela morte, passa pela vergonha. Existem coisas que você só vai conseguir encontrar na esfera do relacionamento quando você abraçar esse amor que a Bíblia está apresentando para você, se humilhar, abrir o seu coração para ela e ser tratado por ela e ser tratado por ele. Nós, maridos, somos responsáveis por apacentar o coração da nossa esposa. E a mulher é responsável por apacentar o coração do marido. Seja verdadeiro. Esse é o amor.
Não esconda nada, seja verdadeiro. E ele continua dizendo: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor bíblico, ele é um escândalo, porque ele é medido pela capacidade que você tem de sofrer. Nós sempre buscamos no amor, ou colocamos no outro uma expectativa para vivermos o amor à nossa maneira. Porém, o amor bíblico te coloca como um servo do outro. E como sendo você um servo do outro, a sua capacidade de sofrer pelo outro mede o tamanho do seu amor. E por fim, quando o apóstolo Paulo, no verso 8, diz assim: o amor nunca perece. Em uma outra versão diz assim: o amor jamais acaba. A beleza acaba, hein? O dinheiro acaba. A saúde vai embora. Mas esse amor nunca acaba. Porque é o amor de Jesus em você. O apóstolo João, eu já quero caminhar para a parte final da nossa reflexão. O apóstolo João, com poucas palavras, tenta explicar para a gente o que é o amor, quando ele diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. O amor é um homem sangrando e morrendo numa cruz. O amor é sacrifício. O amor é a sua capacidade de dar a sua própria vida pelo outro. Será que tem a pessoa certa? Será que não tem? Será que é errado eu vim de um segundo casamento, de um terceiro? Não importa. Em certa medida, o que importa é que tanto para você que começou certo ou começou errado, vai precisar absorver essa responsabilidade de dar a vida. E aqui, tem pessoas que estão dizendo assim: que maluquice isso? Porque não é isso que eu quero para a minha vida. Não tem condições de viver uma coisa como essa. Não tem. Não tem. Sabe por quê? Porque o amor é fruto do Espírito. Só vive isso quem tem o Espírito Santo. Só vive isso quem tem o Espírito Santo. Por isso eu não sei onde é que você está buscando ser feliz no seu matrimônio ou resgatar o seu matrimônio. Você precisa de Deus. Você precisa de Deus na sua vida, de Deus no seu matrimônio. Quando eu acordo com um sorriso da minha esposa ao lado, eu acordo sabendo que Deus me ama. Quando ela aceita os meus defeitos e perdoa as minhas falhas, eu sinto obrigado, Deus, porque o Senhor derramou graça sobre a minha vida. Mas quando ela quer me bater, e eu não quero bater nela, mas eu quero ir embora da sala, pelo menos, eu lembro que em honrar o Senhor eu preciso honrá-la. Porque é somente em Deus. Você precisa de Deus na sua relação. Em suma, é Deus. Ora junto com seu esposo. Acorda de manhã, ora junto com ela. Não sabe ter paciência, se ira facilmente, guarda rancor, está com inveja, está se vangloriando de alguma coisa, vão os dois para a oração. Acorda todos os dias, está com um problema no casamento, antes de procurar a dona Nara, procurar qualquém, acorda todo dia e ora, meia hora todo dia. Ora pelo casamento, gasta 10 minutos orando por ela e ela para 10 minutos orando para você. Faz isso 2 semanas, 2 meses, para alguns 6 meses, que eu sei que é um tempo um pouco maior. Mas faz isso. Diante de Deus, eu te asseguro, Deus vai restaurar a sua vida. Nós precisamos de Deus na nossa relação, do fruto do Espírito Santo, para aprender a expressar esse amor que é o ágape puro, sublime do coração do Senhor. Ore com ela, honre ela, orem juntos, vocês precisam do Senhor. Vocês precisam do Senhor. É isso, é mais simples. É mais simples do que citar qualquer filósofo grego.
A minha mensagem hoje é: vá para casa e ore junto com a sua esposa e com o seu esposo. E a sua vida vai entrar no prumo. Ore verdadeiramente, esteja verdadeiramente na presença do Senhor. Instrua os seus filhos. Que os seus filhos possam ver você orando todos os dias, a sua paixão pela Bíblia. A sua paixão pelos louvores que você acorda de manhã e coloca e começa a fazer da sua casa uma igreja. E ali um altar começa a ser levantado para Deus e a sua oração começa a subir como incenso. E Deus começa a entrar em cada cômodo da sua casa. E se existe demônio, espírito maligno, ele vai correndo, sabendo: aqui tem uma família que se posicionou. Aqui tem uma família que tem temor ao Senhor. E Deus vai abençoar sua vida conjugal, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos cantar e vamos orar. Se coloque de pé, eu quero fazer mais uma oração por você.